Logaritmos. Para compreender o que é logaritmo, considere uma potência de base positiva e diferente de 1. Por exemplo, 3 ao quadrado igual a 9. Ao expoente dessa potência, damos o nome de logaritmo. Dizemos que o 2 é o logaritmo de 9 na base 3. Simbolicamente, escrevemos dessa forma: 3 elevado a 2 igual a 9, c e somente c, logaritmo de 9 na base 3 é igual a 2. Definição de logaritmo. Sejam a e b números reais positivos e b diferente de 1, chama-se logaritmo de a na base b o expoente de x, tal que b elevado a x é igual a a. Em símbolos, log de a na base b igual a x, c e somente c, b elevado a x igual a a. Na sentença log de a na base b é igual a x, temos a é chamado de logaritmando e deve ser sempre positivo, a maior do que zero. B é chamado de base do logaritmo e deve ser sempre positivo e diferente de 1. X é chamado de logaritmo de a na base b. Propriedades dos logaritmos. 1. Log de b na base b igual a 1, ou seja, se um logaritmo tem a base igual ao logaritmando, ele vale 1. 2. Log de 1 na base b é igual a 0. 3. Log de a elevado a y na base b é igual a y vezes o log de a na base b, ou seja, quando temos uma potência no logaritmando, podemos jogar o expoente da potência para a frente do logaritmo. Log de b elevado a x na base b é igual a x. Essa propriedade sai da união da propriedade 1 com a propriedade 3. 5. b elevado a log de a na base b é igual a a. 6. Log de a vezes c na base b é igual a log de a na base b mais log de c na base b. 7. Log de a sobre c na base b é igual a log de a na base b menos log de c na base b. 8. Mudança de base. Log de a na base b é igual a log de a na base c sobre log de b na base c, em que c é um número real positivo e diferente de 1. Funções logarítmicas. Temos uma função logarítmica sempre que a variável independente estiver no logaritmando de um logaritmo. Exemplos de funções logarítmicas: f de x, log de x na base 2, g de x igual a log de x mais 1 na base 1/3. O domínio da função logarítmica são todos os reais positivos diferentes de zero. Veja a representação. O conjunto imagem são todos os números reais. Veja também a representação. Gráfico da função logarítmica. O gráfico da função logarítmica pode ser basicamente de dois aspectos. Um para a base maior que 1 e outra para bases entre 0 e 1. Veja na figura. No primeiro caso, base maior que 1, temos uma função crescente. No segundo, base entre 0 e 1, temos uma função decrescente. Propriedades da função logarítmica. Log de x na base b igual a log de y na base b, c e somente c, x igual a y. Se a função for crescente, isso é, se a base for maior que 1, teremos que log de x1 na base b é maior que log de x2 na base b, c e somente c, x1 maior que x2.
Se a função for decrescente, isto é, se a base estiver entre 0 e 1, teremos log de x1 na base B é maior que log de x2 na base B, se e somente se x1 menor que x2. Nesse caso, o sinal de desigualdade se inverte. Cálculo do domínio da função logarítmica. Para calcular o domínio da função logarítmica, devemos levar em conta as condições de existência do logaritmo, ou seja, o logaritmando deve ser sempre maior que zero e a base deve ser sempre maior que zero e diferente de 1. Veja esse exemplo no quadro. Para calcular o domínio da função logarítmica, a gente tem que lembrar da definição. Então, log de a na base b igual a x, c e somente c, b elevado a x igual a a. Para isso funcionar, o a tem que ser um número maior que zero e o b tem que ser um número maior que zero e diferente de 1. Então, se eu tiver, por exemplo, assim, f de x igual a log de x ao quadrado menos 5x mais 6 na base 2. O x está no logaritmando da função logarítmica. Então, ele tem que ser um número maior do que zero. Vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 6 maior que zero. Para resolver essa equação, a gente acha as raízes. Então, o primeiro passo é achar as raízes. 5x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. x1 vai ser 2 e x2 vai ser 3. Agora a gente faz o esboço do gráfico. Como o x ao quadrado é positivo, a concavidade vai ficar para cima. Aqui é o 2, aqui é o 3. Mais, menos e mais. Como a gente quer positivo, o x tem que ser menor do que 2 ou maior que 3. Então o domínio vai ficar x pertence aos reais, tal que o x tem que ser menor do que 2 ou x maior do que 3. Uma outra maneira de escrever isso é aberto no menos infinito até o 2, aberto no 2, união com aberto no 3 até o mais infinito e aberto no mais infinito. Equações logarítmicas. Uma equação é dita logarítmica quando apresenta a incógnita na base ou no logaritmando de um logaritmo. Exemplos de equações logarítmicas. Log de x mais 1 na base 3 igual a 2. Log de x ao quadrado menos 5x mais 7 na base 2 igual a 0. Log de 9 na base x igual a 2. Para resolver uma equação logarítmica, basta aplicar a propriedade número 1 das funções logarítmicas, ou seja, deixamos ambos os membros em termos de logaritmo de mesma base e então cortamos os logaritmos. Veja o exemplo no quadro. Para resolver uma equação logarítmica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a condição de existência. Então vamos imaginar a equação 2 log de x na base 2 igual a log de 2x menos 3 na base 2 mais log de x mais 2 na base 2. Qual que é a condição de existência? O x aqui tem que ser número positivo, aqui tem que ser positivo e aqui tem que ser positivo. Então vai dar um sistema de inequações. X maior que zero já está aí, não precisa resolver nada. 2x menos 3 maior que zero, a gente isola o x. Então vai ficar 2x maior que 3, x maior que 3 meios. Então 3 meios vou colocar mais ou menos aqui. X tem que ser maior que 3 meios. E x mais 2 maior que zero, x tem que ser maior que menos 2. A condição de existência vai ser a interseção. Então a gente tem que olhar para o intervalo que estiver pintado nos 3 ao mesmo tempo, que é só a partir do 3 meios. Essa vai ser a condição de existência. Então a condição de existência é x tem que ser maior do que 3 meios. O que significa a condição de existência? Se na hora que a gente resolver a equação, a gente encontrar um valor para o x menor do que 3 meios, não vai valer. Porque a condição de existência diz que ele tem que ser maior.
para resolver, a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou aplicar as propriedades dos logaritmos. Tem uma propriedade que diz que se tiver um log de x ao quadrado na base 2, a gente pode jogar o 2 para frente. Então eu posso também voltar do 2 para cima aqui do x. Vai ficar log de x ao quadrado na base 2. Se eu tiver uma soma de dois logaritmos, eu posso fazer um produto dos logaritmandos. Como tem logaritmo na base 2 dos dois lados, eu posso cortar. Então vai ficar x ao quadrado igual a 2x menos 3, que multiplica x mais 2. X ao quadrado igual, fazendo distributiva, 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 2, 4x. Menos 3 vezes x, menos 3x. E menos 3 vezes 2, menos 6. X ao quadrado igual a 2x ao quadrado mais x menos 6. Vou passar isso aqui para lá igual a zero, então vai ficar 2x ao quadrado menos x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. X ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. Resolvendo essa equaçãozinha, vai ter x1 igual a 3 e x2, desculpe, x1 igual a menos 3 e x2 igual a 2. Menos 3 e 2. Se colocar o menos 3 ao quadrado vai dar 9, com menos 3 dá 6, com menos 6 dá 0, e 2 ao quadrado dá 4, mais 2, 6, menos 6, 0. Então é menos 3 e 2. Só que pela condição de existência, o x tem que ser maior do que 3 meios, que é 1,5. Então o menos 3 não vai servir, porque ele é menor que 1,5. A única solução vai ser x igual a 2. Se o aluno não fizer a condição de existência antes do exercício, ele vai errar, porque ele vai falar que a solução é menos 3 e 2, quando na verdade é só o 2. Inequações logarítmicas. De modo semelhante às equações logarítmicas, uma inequação será logarítmica quando a incógnita estiver na base ou no logaritmando de um logaritmo. Exemplos de inequações logarítmicas: log de x mais 1 na base 3 maior ou igual a 2. Log de x ao quadrado menos x mais 7 na base 2 menor que 0. Log de 9 na base x maior que 2. Para resolver uma inequação logarítmica, devemos levar em conta as propriedades 2 e 3 das funções logarítmicas, ou seja, devemos observar se a base do logaritmo é maior ou menor que 1, lembrando que ela deve ser sempre maior que 0. Veja esse exemplo no quadro. A resolução da inequação logarítmica, ela é semelhante à resolução da equação. Só que se a base do logaritmo for maior do que 1, a gente vai manter o sinal da desigualdade. Se tiver entre 0 e 1, a gente vai inverter. Vamos pegar como exemplo a inequação log de 2x menos 5 na base 2 maior do que menor do que log de x na base 2. Primeira coisa é fazer a condição de existência. Então a condição de existência vai ser 2x menos 5 maior que 0 e x maior que 0, desse e desse. Aqui a gente tem 2x maior que 5, x maior do que 5 meios. E aqui x maior que 0 mesmo. Aqui está os 5 meios. O x tem que ser maior que 5 meios, aqui o 0, x tem que ser maior que 0. Então a condição de existência vai ser a interseção, que é 5 meios. Então o x, pela condição de existência, o x tem que ser maior que 5 meios, que é 2,5. Como é que a gente vai resolver então? Nesse caso é só cortar, porque já está o logaritmo na mesma base dos dois lados. 2x menos 5 menor que x, 2x, eu vou passar esse x para cá e esse 5 para lá, vai ficar 2x menos x menor que 5, x menor que 5. Deu um intervalo também, x menor que 5. A solução vai ser a interseção entre a condição de existência e o x que a gente encontrou. Então a condição de existência vai ficar 5 meios, o x tem que ser maior que 5 meios, só que o x também tem que ser menor do que 5.
Então a solução vai ser a interseção desses dois, que é o intervalo entre 5 meios e os 5. Logo a solução é x pertence aos reais, tal que o x tem que ser menor do que 5 ou maior do que 5 meios. Já entendi.